Muito bem, estamos de volta para o segundo tempo do canal Ligados no Flu, neste domingo pós-demissão do técnico Mano Menezes. Foi um domingo em que a diretoria tricolor trabalhou em busca de um novo técnico, muitas ligações, reuniões, muitas conversas para tentar definir o estilo do novo treinador para a sequência da temporada. Um técnico que se encaixe no perfil do elenco que o Mano ajudou a montar, porque tem isso também, né? O novo treinador, ele tem que chegar ciente de que nesse momento não poderá fazer nenhuma contratação, a não ser aqueles jogadores que estavam disputando os estaduais. Fora isso, vai ter que esperar até o início de junho, quando vai ser aberta aquela pequena janela da FIFA para a disputa do Mundial de Clubes. Até lá, o novo treinador vai ter para trabalhar esse elenco aí, com Freitas, Ignácio, Serna, Manuel, Paulo Baia, Canóbio, enfim, jogadores que o Mano Menezes, René, né, jogadores que o Mano Menezes, de alguma forma, deu o seu aval ou indicou, né? Então, o Fluminense, ele, para poder escolher esse novo treinador, não é uma situação simples, porque não dá para errar mais. Não dá para errar mais. A saída do Mano Menezes, ela é uma saída que já era aguardada pelos jogadores, inclusive o Felipe Melo, né, revelou isso, que internamente, ele não falou jogadores, né? Ele falou que internamente já se esperava pela saída do Mano no final do Campeonato Brasileiro e falavam, né, sobre, inclusive, se o Mano iria durar até o final do Campeonato Carioca. Tamanha era a insatisfação com o treinador Mano Menezes. Mas agora, né, rei morto, rei posto. É hora do Fluminense trabalhar para encontrar esse novo treinador. Já já a gente vai voltar a falar sobre essa questão do Felipe Melo, né, que falou bastante coisa aí sobre o Mano Menezes. Bom, gente, quem será o novo técnico do Fluminense? Essa é a pergunta, né, que todo torcedor está se fazendo. Inclusive, o GE fez uma pesquisa no seu site para saber quem o torcedor do Fluminense gostaria de ver como novo técnico. Diniz ganhou ali com uma margem pequena sobre o Renato Gaúcho. Porém, gente, Fernando Diniz, nesse momento, futebol tudo pode mudar, tá? As coisas podem mudar do dia para a noite. Mas nesse momento, a diretoria do Fluminense não trabalha com o nome do técnico Fernando Diniz. O PVC, no site UOL, portal UOL, já tinha trazido essa informação mais cedo, de que o Fernando Diniz não era uma opção para a diretoria do Fluminense. E agora há pouco, no início da noite, a Aline Nastari, repórter da TNT Esportes, também publicou no seu perfil no Twitter, falando que o Fernando Diniz não está entre os favoritos para assumir o comando do Fluminense, e disse mais, que o clima ficou meio estranho, né, entre a atual gestão e o Fernando Diniz, depois que o Diniz saiu do Fluminense. Por quê? Vocês vão se lembrar, o presidente Mário Bittencourt, por mais de uma vez, em entrevistas coletivas, deu algumas alfinetadas no Fernando Diniz, meio que responsabilizando o Diniz por contratações equivocadas ou por resultados ruins. Ele não chegou a dizer assim abertamente, claramente, mas ele andou dando algumas alfinetadas. Uma dessas vezes foi quando ele disse que Fernando Diniz optou por colocar o time para jogar contra o Bangu no ano passado, uma semana depois de voltar das férias, e que isso teria prejudicado ou poderia ter prejudicado a preparação física para o restante da temporada. Essa foi uma das críticas feitas pelo Mário Bittencourt em relação ao trabalho do Fernando Diniz. E essas alfinetadas que o Mário andou dando não caíram muito bem pro lado do Diniz, né? Então o clima ficou ali um pouco, né, estremecido, e por conta disso o Diniz hoje não é um treinador que estaria no radar da diretoria do Fluminense. Mas claro, gente, acabei de falar aqui, ó, tudo pode mudar. No futebol não dá pra gente cravar nada. Hoje o técnico que não serve, amanhã serve. Amanhã é o contrário, né? A gente pode ver o caso exatamente do Diniz e do Mano. Fernando Diniz renovou o contrato num dia, algumas semanas depois foi demitido. Com o Mano Menezes aconteceu mais ou menos parecido. O Mário renovou com ele em dezembro, em março mandou embora. Então, no futebol tudo pode mudar. Então, hoje aquele técnico que não serve, depois de amanhã pode servir.
tá? Mas a princípio, Fernando Diniz não é um nome que está sendo ali, que está no radar da diretoria do Fluminense. Os treinadores que hoje eu diria para vocês que estão, esses sim, no radar da diretoria do Fluminense, são o Renato Gaúcho e o Dorival Júnior. PVC, inclusive, trouxe essa informação sobre o Renato Gaúcho e diz também que o Fluminense pode ser que contrate um técnico estrangeiro. Renato Gaúcho está no radar, assim como existe a possibilidade do Fluminense procurar um técnico estrangeiro. Mas, né, no momento, não há como garantir que o Fluminense irá fazer uma proposta também pelo Renato Gaúcho. Renato Gaúcho esteve no Grêmio no final de 2022, depois 2023, 2024. Foram 70 vitórias, 31 empates e 40 derrotas. Aproveitamento de 57%, ganhou 2 títulos estaduais e foi vice-campeão brasileiro em 2023. O ano passado foi eliminado pelo Fluminense, do Mano Menezes, nas oitavas de final da Libertadores. Se lembram? O Fluminense perdeu lá em Curitiba por 2-1, depois ganhou de 2-1 no Maracanã, nos pênaltis, deu o Fluminense que avançou para as quartas de final. O que pesa a favor do Renato Gaúcho é o fato de que ele já mora no Rio de Janeiro. O Renato é um cara que tem bom relacionamento com a diretoria do Fluminense e já treinou um jogador do atual elenco. Treinou no Fluminense, tá? O Thiago Silva foi jogador do Renato Gaúcho lá no distante ano de 2007 e 2008. Renato era o treinador, campeão da Copa do Brasil com o Fluminense em 2007 e vice-campeão da Libertadores em 2008. Então os dois, né, têm uma boa relação. Recentemente o Renato elogiou o Thiago Silva quando os dois se encontraram num treino lá no CT Carlos Castilho. O Renato, né, disse que era um prazer reencontrar o Thiago, que o Thiago era uma lenda, enfim, que jogava demais. O Renato Gaúcho é um admirador do futebol do Thiago Silva. Isso pode facilitar um pouco as coisas. O que pode, de repente, aí, pesar, mas acho que não é nada demais, é que o Renato Gaúcho alimenta uma pequena esperança de ser chamado para dirigir a seleção brasileira, mesmo não sendo um dos favoritos para ocupar o cargo deixado pelo Dorival Júnior, que é outro nome que também está no radar do Fluminense. Só que no caso do Dorival Júnior, gente, o que pesa? Ele acabou de ser demitido da seleção brasileira. Nem processou a saída dele ainda da seleção brasileira. E por mais que ele viesse sendo pressionado por conta das más atuações da seleção, ele não imaginava ser demitido depois do jogo contra a Argentina. Só que a vitória, né, da Argentina por 4-1, o passeio da Argentina para cima do Brasil por 4-1 e a opinião pública que caiu, né, em cima do trabalho do Dorival Júnior, isso aí foram determinantes para que o Edinaldo Rodrigues demitisse o Dorival Júnior, que está sem né, nenhum clube, ou, né, está sem um trabalho desde a última quinta-feira apenas, gente. Então são pouquíssimos dias. Eu acredito, e aí, né, não é uma informação, é só uma opinião, acredito que o Dorival, se for chamado, ele não aceitaria agora por conta exatamente de ter acabado de sair da seleção brasileira. Mas, gente, né, a gente não pode afirmar nada, né, cravar com certeza, porque é a cabeça das pessoas, né, cada um tem uma maneira de enxergar as situações. Mas é um nome, sim, que está no radar da diretoria do Fluminense. A verdade é que a direção não tem pressa para contratar, mas sabe que não pode perder tempo. É aquele negócio, olha, eu não vou fazer nada com pressa, mas eu também não posso perder tempo, né? Porque o campeonato já está em andamento. Terça-feira já tem Copa Sul-Americana e o Fluminense vai a campo com um treinador interino, que é o Marcão. Estou curioso, inclusive, para ver a escalação do Marcão para esse jogo de terça-feira contra o Once Caldas. A expectativa é de que a diretoria consiga acertar com algum treinador já nesse início de semana, para que contra o Bragantino esse técnico já possa fazer a sua estreia, ou no máximo no jogo contra o San José pela Sul-Americana na outra semana. Então, nesse sentido, a diretoria passou todo domingo reunida, conversando, fazendo ligações para tentar chegar a um nome que agrade não só o elenco, mas agrade também o torcedor. Mano Menezes nunca foi um técnico querido, adorado pela torcida do Fluminense, nem mesmo nos bons momentos.
tá? Nos poucos bons momentos, o Mano foi um treinador que despertou amores da torcida do Fluminense. Muito pelo contrário. A gente pode citar aqui episódios, né, em que o Mano discutiu com um torcedor, em que o Mano deu, né, fez um gesto de uma banana para um torcedor. Então, tudo isso foi pesando contra ele. E aí chega a situação desse final de semana, do jogo contra o Fortaleza, da postura do time em campo, né, da substituição do Serna, da discussão com o Thiago Silva, e aí soma tudo isso e pega o ambiente que já não estava bom, com jogadores que, né, alguns jogadores do elenco, que já não estavam muito satisfeitos com o trabalho do Mano Menezes. E isso ficou claro nas declarações do Felipe Melo. Felipe Melo falou ontem, muito depois do jogo, e também falou hoje, após a confirmação da saída do Mano Menezes. Vamos acompanhar o que o Felipe Melo falou, porque o Felipe Melo, apesar de não fazer parte mais do elenco do Fluminense, é um jogador que ainda mantém assim, uma forte ligação com a torcida, com muitos jogadores do atual elenco, então, e sabe de muita coisa, né? Então eu acho importante a gente ouvir o que o Felipe Melo falou. Pessoal, o treinador tem que ter o feeling, pô. Ele tem que fazer a leitura de jogo, entender como é que é o jogador, qual é o jogador, né? O momento de tirar o jogador. Ele tirou, o treinador do Fluminense tirou o Serna com 12 minutos de jogo e pediu desculpa. Segundo os nossos companheiros aqui da televisão, né, da Premier. Falou que ele pediu desculpa, que ele errou. O Freitas não tá num bom dia. O Freitas não tá no bom dia. Já era pra ter tirado o Freitas há muito tempo. Mas, meu Deus, será que não tem... Será que o treinador não vê? Será que o auxiliar não vê? Ninguém vê. Pô, é melhor tirar o cara, porque o cara não está no bom dia. Acho que o Mano Menezes teria que ter saído até antes. Respeito profissional, respeito a todos, né? E por questão até de ética não fiz os comentários pertinentes. E assim, jamais eu vou criticar ou vou falar algumas coisas que eu vivi lá dentro, jamais. Se não farei, mas eu posso criticar, né, o trabalho, tá bom? E por causa do trabalho, realmente, se fosse eu, e se eu fosse, né, se eu tivesse a caneta, eu o teria agradecido depois do jogo do Palmeiras, ano passado, no Brasileiro, e falado muito obrigado, tchau. Tá? E nos corredores se falavam assim, será que vai passar do Campeonato Carioca? Será que vai passar do Campeonato Carioca? É isso que se falava nos corredores. E demorou, né? Demorou. Todo mundo achou que também não passaria do Carioca, passou do Carioca, mas não passou da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Temos já o primeiro treinador demitido no Campeonato Brasileiro, já na primeira rodada. E eu vi aqui agora na Globo.com que o descontentamento dos atletas ajudou muito para que ele fosse demitido. Demoraram? Demoraram bastante, né, para entender. Demoraram bastante para entender, né? Eu tenho uma coisa que eu aprendi com meu amado pai, José Coelho de Carvalho. Meu pai sempre falava comigo, Felipe, fica tranquilo, calma. Se é bom ou ruim, só o tempo dirá. E o tempo demonstrou, né? O que é bom, o que não é bom. Então eu espero que Deus dê sabedoria à diretoria do Fluminense para trazer um bom treinador para que possa ajudar esse grande, esse belo time a disputar títulos esse ano. Porque o Fluminense tem um bom elenco, melhor do que o do ano passado. Tem muito bom elenco o Fluminense, tem bons jogadores, mas precisam treinar, né? Eu costumo dizer na minha vida o seguinte, presta bem atenção no que eu vou falar com você, puxa aqui, ó. Comandados precisam de comando. Rapaz, declarações fortes do Felipe Melo. De certa forma, deu uma cutucada na diretoria, que segundo ele, demorou para demitir o Mano Menezes, né? Ele fala assim, né? Demoraram para entender, né? Demoraram para entender. Então, deu essa cutucada na direção do Fluminense, deu a entender que o Mano Menezes, né, não treinava a equipe, né? Porque ele fala que os comandados precisavam treinar, né? Então, dá a entender isso. Eu, pelo menos, entendi isso, que, né, não treinava direito a equipe. Vamos ver o que a direção vai arrumar agora. Quem que vai chegar, qual o treinador que vai assumir
essa equipe, que já foi montada por outro treinador, né? Tem um Mundial aí pela frente. O Mundial acho que deveria ser uma maneira do Fluminense conseguir encontrar um grande técnico, um estrangeiro. Se me perguntassem, Rodrigo, dos treinadores que estão disponíveis, qual deles você iria procurar? Quem seria o seu favorito? Gente, eu não iria no Dorival, eu não iria no Renato, não iria no Diniz, de jeito nenhum. Não iria no Tite. Para mim, desses que estão, né, livres no mercado, acho que eu iria atrás do Luiz Castro, tá? Porque é um técnico que já conhece um pouco dessa rotina do futebol brasileiro, de muitos jogos, muitas viagens, né? Conhece grande parte dos elencos do futebol brasileiro e fez um bom trabalho no Botafogo. Eu iria atrás do Luiz Castro, tá? Mas não sei se ele, Luiz Castro, gostaria de voltar a trabalhar no futebol brasileiro, além de que deve ter um salário altíssimo. Então, por conta disso, acho que é um nome fora, uma carta fora do baralho. Acho que não é um nome que o Fluminense irá procurar. O Gabriel Milito, ele fez um bom trabalho no Argentino Júniores, fez um início de bom trabalho no Atlético, mas depois se perdeu e acabou saindo muito criticado. Acho também que não é um bom nome. Enfim, o Fluminense vai ter que mapear o mercado, encontrar um treinador que se encaixe com esse elenco que foi montado e que se encaixe no perfil que o Fluminense vai definir a partir de agora. Vai ser um técnico ofensivo para agradar os jogadores, para agradar a torcida, ou vai ser mais um técnico reativo, que dá a bola para o adversário e fica esperando uma bolinha milagrosa, um golzinho milagroso para vencer o jogo. Vamos ver. Pessoal, é isso. Obrigado, grande abraço e até a próxima.